Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo que será feito nesta noite a respeito da renovação cotidiana do homem interior. Como nós podemos nos renovar por dentro, estar sempre buscando a presença de Deus, ter uma vida equilibrada, racional. E para isso nós precisamos começar com algumas perguntas, né? Alguns questionamentos. Né? Você sabe qual a diferença entre perseguição e vida difícil? Isso é uma questão muito importante para a nossa aula de hoje. Afinal de contas, como é que eu faço para renovar o meu homem interior todos os dias? Porque afinal, todos os dias nós passamos por problemas difíceis, né? Entre perseguições e vida difícil, então todos os dias tem que ter esta renovação. Mas afinal, como é que Paulo ele lidava com essas dificuldades externas que nós temos, essas dificuldades que vêm contra o nosso corpo, contra a nossa carne? É, e como é que ele fazia para que estas não afetassem o seu homem interior? Então, nós estaremos aqui hoje tendo o exemplo de Paulo, né? Da maneira como ele lidava com essas dificuldades externas. Né? Hoje, meus irmãos, nós estaremos aqui aprendendo sobre como renovar diariamente, continuamente o nosso ser interior, ou seja, a nossa alma, o nosso espírito, como renovar a nossa comunhão com Deus, né? Como tratar isso lá dentro de nós, como reforçar essas forças internas que nós temos, ou seja, como manter uma vida saudável diante de Deus e com o meu homem espiritual, e é isso que nos importa verdadeiramente e realmente. Na aula passada, vejam que nós aprendemos que existe o homem interior, que é o nosso espírito, ou seja, o homem espiritual é o nosso espírito, a nossa alma, e existe também o homem material, esse físico, esta carne, né, que é aquilo que você vê. E o homem aqui, nós apresentamos ele de uma maneira genérica, ou seja, tanto faz homem quanto mulher. Este ser espiritual, ele deve ser cuidado por você. E quando ele deve ser cuidado por você? De vez em quando? Não, não é de vez em quando. Ele precisa ser cuidado todos os dias da sua vida. Nós temos que ter uma manutenção diária deste ser interior, porque não basta você ter uma experiência com Cristo. Não basta você ter uma experiência. Teve uma experiência, estão resolvidos todos os problemas? Não, não é dessa maneira. É preciso manter uma relação com Cristo continuamente, meus irmãos. É tipo como uma manutenção periódica de uma máquina. Vamos deixar bem assim, né? Bem livre para vocês pensarem. Manutenção periódica aí de uma máquina. É, se você fizer ela periodicamente, continuamente, não vai haver quebra, não vai haver rompimento, não vai quebrar a correia, não vai, não, você vai fazer uma manutenção contínua, constante. E esta manutenção, quem tem que fazer é você, não é Cristo, é você que tem que fazer essa manutenção. Sou eu, é você, é dessa maneira. Ou seja, a vida que Deus te deu e renovou os seus votos é aquela que te leva a crer em Cristo. Então você nasceu, você cresceu, começou a viver, conheceu a Cristo, Ele renovou esta sua vida, Ele te colocou nessa relação com Ele continuamente. É dessa maneira. Então nós precisamos manter isto, essa chama acesa dentro do nosso coração, meus irmãos. Nós precisamos nós precisamos, não nem digo nós precisamos, nós devemos, temos o dever de manter a nossa vida na presença de Cristo ativa, em atividade. E isto significa não excluí-lo nunca, mas tê-lo como participante ativo da nossa vida, tanto na parte interior, ou seja, na nossa alma e no espírito que já é dele, e como no nosso exterior,
como no nosso exterior também. Nós já falamos sobre alma e espírito na aula passada também, eu acho desnecessário falarmos sobre isso hoje. O que nós precisamos aqui entender, meu amado irmão, é que não podemos permitir que a nossa vida cotidiana afete o nosso ser interior. E isto aconteceu na Bíblia e ainda acontece nos dias de hoje. Coisas do seu trabalho, da escola, relações interpessoais, elas acabam de uma maneira ou de outra afetando o seu ser interior, mexendo com o seu coração, mexendo com a sua alma e com o seu espírito, que estão diretamente ligados um com o outro, né? Nós precisamos aprender a evitar que certas coisas influenciem o nosso ser interior, como por exemplo uma falta de dinheiro. Isso não pode afetar de maneira nenhuma, ou não deveria afetar o seu ser interior, né? Discussões, problemas de trânsito, enfim, seja lá o que for, não poderia afetar o homem interior. Porque esse homem interior que nós temos aqui, ele está numa relação contínua com Deus. Ele está numa relação contínua com Deus, mas infelizmente isso acaba afetando. Né? E hoje nós estamos aqui para falar de quem? Para falar de Paulo, porque ele é um exemplo para nós de tudo isso. Né? Para falar deste homem as coisas do cotidiano, por mais agressivas que fossem, ele lidava bem com tudo isso. Ele não permitia naufragar ou ser destruído ou obstruir o contato dele com Deus. O seu ser interior não era abalado pelo que acontecia lá fora. Ele sentia, pesava, mas ele não permitia que isso interferisse na sua vida de uma maneira que ele se abalasse na relação com Deus. A leitura de hoje está em 2 Coríntios 4, de 11 a 18, meus amados. Mas nós não faremos a leitura, faremos a leitura mais para frente dentro do contexto geral que eu quero apresentar para os irmãos. Eu acredito que eu vou expor um pouco dela, mas hoje nós não faremos a leitura, como fazemos continuamente, para que não ocupe muito tempo numa aula que está sendo gravada, ok? Então hoje nós vamos falar aqui sobre a experiência do apóstolo Paulo, que sofreu muitas adversidades ali no seu homem exterior, não é verdade? E aqui nós aprenderemos o que? A diferenciar o que nós falamos lá, a perseguição de uma vida difícil. Veja que Paulo, quando ele fala a Timóteo na sua segunda carta, a Timóteo no capítulo 3, no versículo 12, ele diz que todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Ou seja, não haverá perseguição para todos. Então, nós vivemos uma vida em piedade, em piedade de Cristo, vivendo essa piedade, vivendo esse amor, essa comunhão. Nós somos seguidores de Cristo e por isso nós seremos perseguidos. É claro que existem outros tipos de perseguição, mas a nossa aula quer dizer sobre essa perseguição, fala sobre essa perseguição, porque é sobre quem está em Cristo Jesus. Né? Então ela diz claramente que nós padeceremos em perseguições, segunda carta a Timóteo 3, versículo 12. Ou seja, não haverá, meus irmãos, perseguição para todos, como eu já falei, mas para quem vive piedosamente em Cristo. Entenda então que nem todo mundo vai sofrer perseguição. E por quê? Porque esta perseguição, ela vem devido ao que? À convicção religiosa. A convicção religiosa, e pior, né? Estamos vendo isto de uma maneira muito viva em nossos dias de hoje. Essa política que nós estamos vivendo, essas ideologias, é difícil, meus amados. E a vida, ela já é difícil para todo ser humano, né? Independente da sua crença. Então, nós vemos aí essa perseguição, mas agora nós vamos falar um pouco sobre a perseguição. Não, nós vamos falar um pouco sobre aquele sofrimento, aquela dificuldade que o ser humano tem. Ou seja, até aqueles que não têm crença nenhuma têm uma vida difícil. Lá em João 16:33, fala assim que todas essas coisas ele nos tem dito para que nós tenhamos paz nele, paz em Cristo, porque no mundo todos passarão, ou seja, passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, meus irmãos,
que Jesus aqui ele generaliza e ele avisa a todo o ser humano que nós passaríamos por aflições. A aflição, essa tribulação, ela não olha a quem ela atinge. Ela não olha, ela simplesmente vem sobre todas as pessoas que estão no mundo. Já a perseguição é diferente, ela é direcionada. Então aqui nós já aprendemos o que é uma coisa e o que é outra coisa. Ou seja, é, ela vem, nesse caso do nosso estudo, perseguir o quê? Os cristãos. Então o cristão sofre essa perseguição. Mas é todo cristão que sofre essa perseguição? Claro que não. É claro que não. Mas todo cristão tem dificuldade na vida. Claro que sim. Claro que sim. Ela é exceto com raríssimas exceções, né? Então não é todo cristão que sofre perseguição, mas todo cristão ele tem dificuldade na vida com raríssimas exceções. E aqui nós precisamos deixar isso bem claro. Perseguição é uma coisa e vida difícil é outra. Vida difícil é outra. Porém, todas as duas, ambas, elas acontecem aonde? No homem exterior. Nossos olhos, nossos ouvidos, nossas narinas, as nossas mãos, o nosso corpo, o homem exterior. Ele sente, ele vive, ele passa por tudo isso. Mas Paulo, meus amados, que é o exemplo de hoje, mesmo diante de todo esse sofrimento que ele sofreu, perseguições e dificuldades também, tribulações, ele não retrocede. Eu lembrei, falando para os irmãos agora, sobre um filme que é Retroceder, Nunca Render-se Jamais. Não é o nome do filme, mas eu ouvi essa frase dentro do filme, né? 2 Coríntios 11, 24 a 27, deixa claro, meus amados, é muito bom vocês lerem esse texto. Deixa claro que ali nesse texto ele relata todas as dificuldades que ele passou na sua vida. Ele fala sobre perseguições, sobre aflições, sobre as perseguições que ele teve pela sua fé, aflições normais de uma vida cotidiana. Portanto, Paulo padeceu desses dois problemas. Mas o mais importante é que isto não o deixou sucumbir. Ele não permitiu que fosse sucumbido o seu homem interior, o seu relacionamento com Deus, a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus. Ou seja, ele não permitiu que a sua alma fosse atingida. A alma sente, mas ele não permitiu que ela rompesse relacionamentos. E por quê? Porque o foco dele estava no relacionamento com o Senhor. O foco da sua alma, do seu espírito, era o relacionamento com o Senhor e não com ele mesmo. Não podemos esquecer da aula passada, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Inclusive passar por esses sofrimentos, passar por essas perseguições, passar por essas tribulações, meus amados irmãos. É dessa maneira. Veja que nós não podemos nos abandonar, precisamos entender isso. Nós não podemos nos abandonar de maneira nenhuma. Por quê? Porque nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Mas o nosso foco, ele deve ser sempre o reconhecimento de que existe um único Deus e que a sua graça, ela nos basta. A sua graça nos basta. E ela nos dá o quê? Força para a vitória prometida. Veja, amados, que na prisão, já no final da sua vida, ele escreve aos Filipenses e diz no capítulo 4, versículo 11, né, que ele aprendeu a ter e aprendeu a não ter. Aprendeu a ter fome, mas também a comer. Aprendeu a ter sede, mas também a beber. Aprendeu a ter dinheiro, mas também a não ter. Ele aprendeu a ter riqueza e prosperidade, mas também aprendeu a conviver sem essas coisas. E nestes momentos difíceis, ele coloca o seu foco aonde? Em Deus. Nós não tiramos o nosso foco quando nós estamos em momentos fáceis, gostosos, em momentos bons. Não tiramos, mas nos momentos difíceis aí é que ele se apega mesmo a Deus, aí é que ele se firma mesmo, se põe humildemente à disposição de Deus e se reserva a estar permanentemente com Deus e vive a parte exterior do corpo, todas aquelas situações, sem constranger o seu relacionamento com Deus, meus amados. Ele não permitiu que nenhuma de suas dificuldades externas afetassem o seu homem interior. E nós não podemos esquecer disso. Né?
Não podemos esquecer disso. Neste ponto, eu aconselho novamente os irmãos a lerem o texto que é o recomendado pela CPAD, que é 2 Coríntios 4, de 11 a 18. Precisamos, é muito importante fazer essa leitura hoje. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a tribulação, ela vem e ela está no corpo material, mas a angústia, ela está ali na alma. E isso deixa ele perplexo, de acordo com a leitura, isso vai deixar ele perplexo. E o que significa estar perplexo? Significa estar confuso. Isso vai trazer confusão. Trouxe para ele, vai trazer para mim, vai trazer para você. A dificuldade chega, nós vamos ficar confusos. Mas aí ele busca entender. Ele busca entender, busca raciocinar, pensar a respeito disso, e ele não se permite desanimar nunca, e é isso que nós devemos fazer também. Nós não podemos nos permitir desanimar nunca. O desânimo, ele vem através do homem interior. Você tem a consequência na carne, aí isso vai para o seu homem interior, e isso vem e te traz um desânimo. Salvo se você tiver alguma doença física, algum problema no corpo, aí sim, aí o seu desânimo, aquela sua má disposição para fazer as coisas, ela vem fisicamente, mas do contrário não, ela vem através do seu homem interior, da sua alma, dos problemas vividos, dos constrangimentos pelos quais você passa, né? E, inclusive a perseguição, né? A área externa, quando você tem essa perseguição, quando você passa por essa tribulação, você tem que se saber amparado na alma, você tem que se saber assim, verdadeiramente em comunhão com Deus. Ele sabe que o seu homem interior não está sozinho, e nós também devemos saber disso. Por quê? Porque ele tinha a presença de Cristo nesta relação. E ele tinha, com essa presença, a sua promessa de vitória. E não assim no sentido de que Deus iria livrá-lo dos problemas, mas no sentido de que Deus estaria com ele. E Cristo, meus irmãos, estando com ele, ele tinha consciência do que ele deveria fazer. Ele analisando todas as situações com Cristo ao seu lado, ele tinha consciência do que ele deveria fazer. Então vejam também que a palavra abatido, que é no mundo exterior, ou seja, na carne, ela vai acabar tentando te destruir por dentro, tentando te abater por dentro, naquele mundo interior ali. Isso não vai ocorrer devido à sua contínua relação com o Espírito Santo. É só assim que não acontece. E essa relação com o Espírito Santo é o que é onde ele buscava o amor, é onde ele buscava a graça, a paz, a comunhão, e assim ele passava e deixava também esse amor, essa graça, essa paz, essa comunhão, por onde quer que ele passava. E as cartas que ele escreveu, quando ele dispensava as pessoas nas cartas, ele falava do amor, da graça, da paz e da comunhão de Deus. Meus irmãos, quem deve governar o seu mundo interno é Cristo. E se isto acontece, seus atos serão a aparência de Jesus no mundo. Então, Cristo te governando, você vai ser a testemunha de Cristo, o testemunho de Cristo aqui nesta terra. Lembram de seu escrito aos Gálatas, ele escreveu ali aos Gálatas, eu já morri, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele não buscava coisas para ele mais, mas buscava coisas para a causa, para Cristo. Cristo vive em mim. É dessa maneira. E é por isso que ele fala com concisão que o nosso organismo, ele vai ser um organismo que vai passar por tribulações, vai passar por perseguições, ele vai ser abatido, e ele vai recepcionar isso tudo através do mundo exterior, ou seja, nesta carne é que ele vai recepcionar. Já quando a gente fala de angústia, ele mesmo mencionou, angústia, quando ele fala de desânimo, desamparo, ele está falando ali que é um mundo interior sendo atacado pelo que está no exterior, ou seja, é a sua alma sendo atacada por tudo isso. E fica claro que essas coisas não o afetavam,
porque existia uma verdadeira relação entre Paulo e Cristo. E nós precisamos também, da mesma forma, buscar isso, que você esteja em Cristo Jesus. É isso que nós estamos tentando levar para você aqui hoje. Nós já aprendemos que o Espírito Santo, ele não divide a sua habitação com o pecado. Então, se você comete o erro, você comete pecados, meu amado, infelizmente eu digo para você, corrija-se. Corrija-se, essa foi a pregação da Bíblia inteira, para que nós nos arrependamos dos pecados e realmente nós nos envolvamos com Deus, com o Espírito Santo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e possamos ser tratados, buscar continuamente a santificação, diariamente esta santificação. Meus irmãos, este fortalecimento, ele tem que ser diário, diário mesmo. E como é que nós faremos isso? Às vezes nós ficamos, como fazer isso? Meus irmãos, isto só acontece por meio do Espírito Santo. Se você não criar um relacionamento com o Espírito Santo, você não será fortificado todos os dias. E como é que nós faremos isso? Meus amados, basta você ficar no básico. Vamos dizer assim, basta você estar aí no básico. Não precisa escândalo, não precisa uma parafernália, nada, não precisa nada descomunal, é o básico, meus amados, é o básico. Nós precisamos voltar ao básico da nossa fé. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, ou seja, não basta você fazer as coisas apenas lá na igreja, no momento que você está lá, ou dentro da igreja, ou quando você estiver sofrendo, você clamar a Deus. Não, não é dessa maneira. Com isto, você corre um risco muito grande de se tornar o quê? De se tornar um legalista. De se tornar um legalista, um religioso apenas. E nós já estudamos sobre isso. Não sei se vocês vão se lembrar, mas tem gravado aí nas aulas. Né? Isto significa cumprir simplesmente a lei, sem buscar nela o seu significado real, o que ela quer obter na realidade. A lei foi posta, mas ela tem um objetivo, ela quer conseguir, não é simplesmente cumprir, não adulterará, se eu não fizer eu estou tranquilo. Não, não é assim, você não pode carregar esse peso dentro de você, já é pecado. Cristo fez isso, ele avisou, ele alertou sobre isso. Portanto, meus amados, o que te renova diariamente é, como nós já falamos, a comunhão, a busca de um relacionamento diário com o Espírito Santo, pois é ele que te renova. Lembre-se da promessa de Jesus, de que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele é o nosso paracleto, meus amados, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, é ele que nos guia em toda a verdade, nunca nos deixa confuso. Mas, para isso eu preciso criar um relacionamento com ele. E se eu não crio este relacionamento, ele não estará comigo, ele não estará com você. Portanto, crie este relacionamento com o Espírito Santo e mantenha-se firme nesta conduta, nesta relação. Lembre-se, que não é do jeito que você quer, não. Não se iluda, não é do jeito, não, eu quero assim, mas eu vou fazer assim, 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 desse jeito, assim, assim. Tudo deve ser feito de acordo com a palavra de Deus. Que você entenda dessa maneira, tudo deverá ser feito de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com a sua vontade. Não é você que decide as coisas, é a palavra de Deus. Então já vimos aqui que nós precisamos ler a Bíblia. Paulo, vivendo assim, ele afirma que o que ele passar na vida não vai nunca se comparar com a glória futura que nós veremos. Então ele nos apresenta isso lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18, que faz parte da leitura que nós faríamos hoje e não fizemos. Né? Ele diz assim que a nossa leve e momentânea tribulação, meus irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação, ele produz para nós um eterno peso de glória, assim, de uma maneira assim que fica acima de toda a comparação.
Nós não devemos nos atentar para as coisas que nós estamos vendo, pelas coisas que estão acontecendo, mas que nós devemos nos atentar para aquelas coisas que nós não vemos, porque as que se veem, elas são temporais, elas vão ter aí 80, 100 anos. É isso o tempo que nós temos de vida? É isso, 50, alguns têm poucos anos, né? Agora, aquelas coisas que nós não vemos, mas temos dentro do nosso coração e alimentamos nessa relação com Cristo, essas são eternas, meus amados. É dessa maneira. Vejam que a base da, da minha existência não pode estar naquilo que eu passo de bom ou passo de ruim. O nosso foco deve estar no além de tudo isso, no amanhã. No amanhã. E entenda que este amanhã, meus irmãos, você estando em Cristo Jesus, é a eternidade. É a eternidade. Porque é lá onde mora Deus. E é onde Cristo foi para nos preparar morada. Lembram-se disso? Ele foi para poder preparar morada para nós lá também. Aqui nós somos apenas peregrinos e por muito pouco tempo. Se você comparar os 100 anos no máximo, vamos dizer assim, que a gente viva, né? Com uma eternidade, esses 100 anos é totalmente insignificante. Totalmente insignificante. Portanto, meus irmãos, nós não podemos medir o que nós passamos hoje aqui pelas circunstâncias que nós vivemos, né? Nessas situações que são esses ataques, essas tribulações, essas perseguições, nós não podemos medir isso traçando um trajeto ali para se comparar com a glória da eternidade vivida na plenitude do reino de Deus. Meus irmãos, é tão simples e básico. Eu acredito que todos nós estamos entendendo isso tudo. Eu, quando estudei para apresentar aos irmãos, e os irmãos agora aprendendo um pouco mais sobre isso. O texto de 2 Coríntios 4,18, que também é o texto que nós lemos aqui, né? Ele fala para nós o quê? Que nós não podemos nos atentar para as coisas que nós vemos. Acabamos de ler esse trechinho aqui com os irmãos, não vou repetir, não vou ficar repetindo. Acabamos de ler esse texto aí com os irmãos. Esse texto está aqui, ó. Tá na revista que nos foi trazida para que nós, que nos foi apresentada para que nós fizéssemos a leitura, né? Então, dá a impressão aqui que Paulo, para trazer para os irmãos, dá a impressão aqui que Paulo manda até nós não analisarmos, né, as coisas da vida. E não é assim, não é nada disso. Ele não manda você não analisar. Eu posso sim analisar, eu preciso sim analisar. Eu preciso saber se o dólar está alto, se o dólar está baixo. Eu preciso saber o preço do combustível, saber que carro comprar, saber que casa comprar. Então eu posso sim analisar. E eu vou buscar a melhor solução para tudo o que acontece na minha volta. Solução até para perseguições. Eu estou sendo perseguido nisso, eu vou para ali. É dessa maneira. Então nós precisamos sim buscar a melhor solução para tudo que está acontecendo à nossa volta, em qualquer âmbito, meus irmãos, né? Em qualquer âmbito, escolha de trabalho, solução para o trabalho, buscar meios de se viver um pouco melhor no aqui e agora que nós estamos vivendo, embora peregrino que nós somos, né? Então, o que acontece? Nós estamos falando aqui hoje nesse estudo de coisas que vão definir o céu, são coisas que vão definir a eternidade e a sua comunhão ao lado de Deus. Ou seja, a eternidade ela não pode ser definida porque um dia foi ruim, uma semana foi ruim, um mês foi ruim, um ano foi ruim, 100 anos foi ruim. Não há como se comparar isso com a eternidade, uma perseguição, sofrimento. A nossa vida é dessa maneira. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, né? Então, meus amados, nós precisamos entender que Cristo veio aqui e ele estando com os pés sobre esta terra, ele passou por tudo o que nós passamos também. E mais ainda, né? Ele se ofereceu como sacrifício por nós, pecadores. Perdoou os seus agressores. Quem de nós faria isso? Seus carrascos, né? Quem de nós faria isso? E assim ele nos ensinou sobre
como deve ser o nosso comportamento, como é um comportamento desejável. Veja, portanto, que o divino e o terrestre são totalmente antagônicos. Totalmente antagônicos. O espiritual e o físico são totalmente antagônicos. Portanto, meus irmãos, não podemos olhar o nosso futuro com Deus baseado no presente que nós estamos vivendo. Mas podemos sim viver o presente em meio a todos os problemas, baseado no futuro do reino de Deus. Então, nós vendo tudo isso, vivendo todas essas situações aí, nós precisamos nos confortar baseado no futuro do reino de Deus. Nós estaremos ali vivendo a plenitude do reino de Deus, meus irmãos. Embora hoje, vivendo esses desafios indesejados, uma cultura secularista, ela vem e tenta de todas as formas tirar Deus do mundo. Ela tenta tirar Deus da nossa vida, tenta tirá-lo da existência do ser humano, e é dessa maneira. E se nós permitirmos isso, nós estaremos destruídos, e destruídos internamente. Isso significa na alma. Nós não podemos permitir que eles venham com essas ideias modernistas, secularistas aí e simplesmente tentem tirar Deus da nossa, tirar essa nossa relação com Deus. Nós não podemos permitir isso. Eles tentam de várias maneiras secularizar a vida, deixar ela sob o controle exclusivo dos homens, tentando com isso o quê? Administrar a vida por eles mesmos, excluindo Deus desta governância que nós sabemos que ele tem. Veja bem, meus amados, colocar tudo nas mãos de Deus e tirar nossas responsabilidades é meninice, é insensatez, é molecagem. Nós temos sim as nossas responsabilidades, pagamos a consequência das nossas responsabilidades. Deus nos pôs aqui e falou, ide e dominai a terra. Então nós temos sim as nossas responsabilidades. É insensatez nós tirarmos as nossas responsabilidades de nós e culpar a Deus por todas as coisas. Mas pegar tudo de Deus, e dizer, eu sou capaz de resolver todos os problemas, eu sou mais do que Deus, ou então eu que vou acertar todas as coisas. Meus irmãos, acertar todas as coisas da humanidade como o homem que nós somos chega a ser ingenuidade, né? É loucura. É a pessoa ser um ébrio nessa relação, um insensato. É perder o quê? É perder a noção da vida. Isto é excluir o que tem o controle da existência. É excluir o Criador de todas as coisas, meus amados. É excluir o único e verdadeiro poder sobre todas as coisas. Nós, meus irmãos, sequer conseguimos andar quando estamos com alguma dorzinha no corpo. Não é verdade? E agora eles estão tentando se impor como senhores de todas as coisas, com essas ideologias, com esse secularismo. Eles dizem que são capazes de qualquer coisa. É difícil, né? Nós levamos, às vezes, semanas para ir de avião de um país para o outro. Afinal, quem estes ideólogos modernistas pensam que são? Quem certos seres humanos pensam que são nesta relação com Deus? Será que eles não precisam comer para sobreviver? Será que eles não precisam dos médicos para tentar se curar? Será que eles não precisam de ajuda de máquinas para controlar as coisas? Deus criou de forma imediata, meus irmãos, todas as coisas, como nós já falamos, ou seja, sem matéria-prima, do nada. Do nada, meus amados, ele criou. E nós, meus irmãos, o que podemos fazer sem a permissão de Deus? Nada. Sequer nós poderíamos respirar. Outro problema muito sério que a gente vê nisso é a relativização das doutrinas bíblicas. Um exemplo, eles querem colocar uma interpretação, por exemplo, para cada país ou para cada continente. Então vejam que não se pode relativizar doutrinas. Doutrinas são inegociáveis. O que é pecado aqui é pecado aí também. O que é pecado no Brasil é pecado na China, na Coreia,
é pecado nos Estados Unidos, é pecado em qualquer lugar do mundo. A palavra de Deus apresentada, ela é imutável. Ela é imutável, não podemos esquecer disso. Pode sim ser relativizado o quê? Os usos e costumes, porque cada povo ou cada nação tem o seu. Então, eles num lugar eles cultuam a Deus pulando, dançando. Na África, por exemplo, é dessa maneira. Nós conhecemos lá porque nós tratamos de missões naquela região. Né? Mas a palavra de Deus e as suas doutrinas, não. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma, de maneira nenhuma. Então nós devemos estar muito atentos a isto. Por quê? Porque esta relativização das doutrinas bíblicas que eles estão apresentando para nós aqui pode minar o nosso ser interior. Porque você está na igreja recebendo informações erradas, informações que trazem outros tipos de interpretação. Isso vai levar o seu homem interior a cometer erros, vai te levar a entendimentos que irão, de uma forma fatal, destruir o seu homem interior e romper a sua relação com Deus. Romper a sua relação com Deus. Né? E tem mais, irmãos, ainda, temos a batalha espiritual. Nós precisamos aqui entender que a renovação do homem interior, vamos entender assim, meus irmãos, o maligno, ele não brinca em serviço, não. Né? Veja que ele enganou Adão lá no Éden, Adão e Eva no Éden, ele enganou, ele não brinca em serviço, não. Naquela época não tinha funk, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha nada. E nós achamos que ele não vai nos enganar. Hoje tem todos esses artifícios que eu mencionei, e a gente acha que ele não vai nos enganar, engano seu. Entenda que com o maligno não se brinca. Nós não podemos deixar brechas em nosso relacionamento com Deus. O maligno, ele é sedutor, ele vai te apresentar coisas que te interessam, coisas que vão chamar a sua atenção carnal. Ele vai te apresentar conforto, uma falsa relação com os prazeres da vida. Por fim, ele vai te envolver de uma maneira que vai te deixar confortavelmente esquecido de Deus. Infelizmente, você vai ficar na beira da piscina, numa casa bonita, você vai ficar com dinheiro no bolso, de uma maneira tal que você vai se esquecer de Deus. E olha, ele não liga também se você é uma pessoa experiente ou se você é uma pessoa sábia. Ele não liga não, ao contrário, ele usa essas coisas para te confundir ainda mais. Vejam Salomão, Davi, Saul, Eva. Ele usa a sua fraqueza para obter de você aquilo que ele busca. Lembre-se que ele tem, no mínimo, 6.000 anos de experiência. E que experiência nós temos, meus amados? Que experiência nós temos? Ele conhece aquele que é sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. Meus amados, ele sabe quem nós somos, ele conhece tudo. Só há, meus amados, uma forma de resistirmos. É estarmos continuamente em uma relação com Deus e nos revestirmos da armadura de Deus, que é o básico, é o simples que eu falei para vocês no começo. É conhecer a palavra de Deus, ter fé, ler a Bíblia, orar e jejuar, meus amados. É isso. O texto de Efésios 6, de 11 a 18, eu faço questão de ler aqui para os irmãos, tá? De 11 a 18. Ele diz para nós assim, da seguinte maneira, que nós devemos, eu vou lembrar aqui, não vou precisar fazer a leitura, mas eu acredito que eu vou lembrar, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, né? Que assim nós vamos poder ficar firme contra todas as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas é sim contra as potestades, os principados, né? É contra os dominadores deste mundo tenebroso que nós estamos vivendo, né? São contra aquelas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós precisamos tomar a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau.
Depois de nós termos vencido a tudo isso, nós precisamos permanecer o quê? Inabaláveis. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos nos cingir com a verdade. Cingir com a verdade é conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Nós precisamos vestir a couraça da justiça, nós precisamos ser justos. Nós não precisamos julgar, mas temos que ser justos. Dentro do nosso coração, nós temos que apresentar para as pessoas aquilo que é justo, meus amados. Nós não podemos abusar de nada em nada. Nós precisamos estar calçados, né, com a preparação do Evangelho da paz. Nós precisamos ter paz dentro do nosso corpo. Nós precisamos estar sempre assim preparados, assim armados com o escudo da fé. Termos fé verdadeira em Jesus Cristo, com o qual nós poderemos ali apagar todos os dardos inflamados que ele lançar contra nós. É dessa maneira. Nós precisamos também pegar o capacete da salvação, termos consciência daquilo que ele nos traz, daquilo que ele nos apresenta, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus na nossa mente. Não precisa decorar, mas você precisa conhecer para não ser enganado. E nós precisamos estar em oração, precisamos estar em súplica, nós precisamos orar a todo tempo no Espírito. E nós precisamos vigiar com toda a perseverança e súplica por todas as pessoas. Nós precisamos orar uns pelos outros, meus amados. Portanto, se você não orar, se você não jejuar, se você não ler e estudar a Bíblia, você corre um risco muito grande de sair da presença de Deus. É dessa maneira que nós vamos estar aqui, nos renovando diariamente na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que você possa buscar verdadeiramente este relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Amém?